Olá, eu sou Bruno Cássio e a partir de agora você vai conferir mais um episódio da série de relatos de experiência relacionados à pesquisa de doutoramento sobre o papel dos comitês de investigação da transmissão vertical da sífilis. Essa produção faz parte do projeto Sífilis Não, que é resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS. Este episódio terá como tema central a educação permanente de profissionais de saúde como ação necessária para o enfrentamento da sífilis congênita. Convidamos agora a enfermeira e pesquisadora do LAIS, UFRN, Jane Dantas, doutoranda pela Universidade de Coimbra, para explanar sobre esse assunto. Olá, Jane, seja bem-vinda. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos vivendo uma reemergência global. O último report que saiu da Organização Mundial de Saúde estimou em torno de 376 milhões de ISTs anualmente e com o equivalente a 2,7 milhões de mortes. Com relação à sífilis especificamente, uma estimativa de 7 milhões de casos anuais, com 300 mil mortes fetais e neonatais. É necessário que a resposta global de enfrentamento às ISTs seja mais efetiva, tendo em vista que está em crise durante todos esses anos, em função da negligência com essa enfermidade. Como estratégia de enfrentamento à epidemia de sífilis, através do projeto Sífilis Não, foram instituídos 4 eixos estruturantes, que são eixos relacionados à gestão e governança, à vigilância, ao cuidado integral e à educação e comunicação. E quais as principais dificuldades no enfrentamento à sífilis congênita? Um estudo recente de 2017 revelou que quando não é tratada, durante a gestação, a sífilis resulta em considerável proporção de mortes fetais e neonatais precoces, com alta probabilidade de transmissão vertical, principalmente nas fases primária, secundária, e aumenta consideravelmente o risco das mortes perinatais. Aqui a gente tem uma amostra do Boletim Epidemiológico da Sífilis de 2020, que evidenciou uma taxa de detecção de 75,8 casos de sífilis por 100 mil habitantes, no caso da sífilis adquirida, que é um aumento considerável, e uma redução de 3,3% da taxa de detecção de sífilis em gestantes, provavelmente devido já a ações efetivas do projeto Sífilis Não. Mesmo assim, foram identificados 65.599 casos de sífilis em gestantes, que resultaram em 26.219 casos de sífilis congênita e 241 óbitos por sífilis congênita. São números preocupantes, pois se o pré-natal tivesse sido realizado de maneira efetiva, nós não teríamos esses casos de sífilis congênita e nem provavelmente esses óbitos por sífilis congênita. O que se observa como sendo necessário para esse enfrentamento? Primeiro, uma política pública continuada de enfrentamento. A política pública ela não deve ser direcionada a apenas um programa que seja instituído por um período ou por ações esporádicas que não tenham sua continuidade. Uma coisa extremamente importante é o diagnóstico correto e a tempo dessa gestante e o tratamento adequado, iniciado também a tempo de gestante e parceria. É necessário que seja realizado o controle terapêutico com seguimento mensal dessa gestante e através da utilização de testes não treponêmicos, que a vigilância seja integral e eficiente, com cobertura para toda a área do território em que essa unidade de saúde que acompanha essa mulher esteja localizada, e que o cuidado seja realizado de forma integral e eficiente, que essa paciente seja avaliada do ponto de vista não só físico, mas também avaliando os determinantes sociais e todos os outros envolvimentos relacionados com o cuidado dessa paciente. Importante também falar que as ações de comunicação devem ser efetivas, tanto do profissional de saúde com a paciente, com sua parceria, como também com a comunidade, né? E a forma também como as políticas públicas são comunicadas à população. Um ponto que é crucial diz respeito à questão da educação profissional de saúde para o enfrentamento à sífilis e também a educação de gestores e da população em geral. Vamos nos deter aqui especificamente ao profissional de saúde. E algumas questões surgem diante de tudo que a gente já viu. Primeiro, uma pergunta: por que o conhecimento científico nem sempre é suficiente para influenciar as ações
do profissional de saúde e sua tomada de decisão. Se eu adquiri conhecimento científico durante toda a minha formação, por que é que eu não aplico na prática esse conhecimento? E por que que, em muitos casos, as ações dos profissionais de saúde diferem do conhecimento adquirido na sua formação? E que novos elementos podem ser adicionados ao processo de aprendizagem desse profissional de forma a contribuir para a aquisição de conhecimento e que esse conhecimento possa levar a uma mudança de prática diária. E como fazer isso? Né? Nós temos no Brasil, através de uma política pública, a política de educação permanente em saúde, várias estratégias que podem ser utilizadas, tanto a nível de profissional de saúde, como trabalhar a educação da população e comunidade. Aqui, especificamente, com relação à educação permanente de saúde para profissionais de saúde, nós vemos que existe a necessidade de se melhorar a prática de ensino e aprendizagem. Eu preciso trabalhar, levar a educação para dentro da minha prática diária, e eu preciso que essa educação e esse processo de ensino-aprendizagem seja crítico, reflexivo, que ocorra a produção do conhecimento, que o ensino seja problematizador, que a partir dessa problematização eu possa adquirir a aprendizagem significativa que venha me auxiliar na mudança de prática diária. E que conhecimento seria esse que mudaria a minha prática diária? Morin fala acerca, Edgar Morin, que é um filósofo e estudioso, ele fala acerca do conhecimento pertinente. Né? E ele fala que o conhecimento pertinente, ele se baseia em 4 pontos específicos, que é o contexto, o global, o multidimensional e o complexo. Como é que eu estou avaliando os casos que chegam para mim e que conduta eu estou tendo diante de cada caso? Eu estou levando em consideração todos os aspectos relacionados ao cuidado integral dessa paciente e de sua parceria? Entrando agora diretamente nos aspectos básicos do conhecimento pertinente abordados por Morin, vamos falar um pouco do que seria o contexto. O contexto seria você situar todas as informações e dados relacionados ao caso da sua paciente e da sua parceria, para que eles tenham sentido. E a partir daí estabelecer relação entre o todo e as partes, lembrando da avaliação dessa paciente a partir dos aspectos biológicos, emocionais, sociais, afetivos, que determinantes sociais, né, envolvem e econômicos envolvem a situação e o caso dessa paciente. E a partir daí estabelecer um pensamento complexo, né? Lembrando que elementos diferentes são inseparáveis e constituintes de um todo. Eu não posso dissociar, né, o acometimento dessa paciente por uma infecção sexualmente transmissível de todo o seu contexto socioeconômico, né, e de o seu contexto, por exemplo, de laços e vínculos emocionais, e também do próprio autoconhecimento dessa paciente sobre si mesma, do seu autocuidado. Tudo isso precisa estar interligado para que essa paciente possa gerir o seu cuidado, né, e ela possa se conscientizar da necessidade de se manter saudável para que a sua gravidez seja saudável e, consequentemente, não tenha a ocorrência de um feto com sífilis ou de um recém-nascido com sífilis. Esse ponto é importantíssimo, principalmente quando se pensa na erradicação da sífilis congênita. E que cuidado integral é esse? E por que ele é responsável? A responsabilidade não é só do profissional, como também da própria paciente e de sua parceria. Eu preciso ser responsável pelo meu cuidado, e enquanto profissional, eu preciso ser responsável pelo cuidado que eu estou ofertando a essa pessoa. E ele deve ser integral porque ele tem que partir do contexto. Apenas dizer que essa paciente fez um teste rápido e reagente para a sífilis não significa dizer que tudo está resolvido. E que eu preciso pensar de uma forma mais global. Né? Pensar na história clínica dessa paciente, pensar nos dados epidemiológicos e no diagnóstico epidemiológico dessa paciente, partir para um pensamento mais multidimensional. Quais são as características biopsicossociais que envolvem, né, o atendimento a essa paciente? As características afetivas, que tratamento eu vou instituir, como eu vou instituir esse tratamento, como será esse monitoramento após o tratamento, o segmento dessa paciente durante todo o seu pré-natal. E se acontecer o caso da criança vir a ter a sífilis congênita, vir a adquirir a sífilis congênita, como será esse segmento dessa mãe e desse recém-nascido após o parto? Né? E partir também para um ponto mais complexo, né? A necessidade da investigação dos casos de sífilis no meu território,
né? A questão do impacto territorial dos casos de sífilis, e a gente vê que existe também uma abrangência muito grande. Não é apenas um caso de sífilis isolado na minha unidade. Esse caso de sífilis vai ser um caso que vai ser um número, né, municipal, estadual, nacional, levando inclusive a gente ter essa epidemia de sífilis no Brasil e global. Quando você vê que a própria Organização Mundial de Saúde está desenvolvendo ações para a redução da sífilis congênita, aliás, da sífilis adquirida e eliminação da sífilis congênita. Então, sempre que eu for atender uma gestante, eu tenho que ter essa percepção, que esse caso aqui, ele é único, mas ele tem toda toda uma confluência que vai levar não só a um pensamento restrito a essa paciente, mas também um pensamento que vai ser um pensamento complexo, né? Eu tenho que ter essa mentalidade, essa mudança de mentalidade levada para a minha prática. E como é que eu posso trabalhar a questão da educação permanente para os profissionais de saúde? A maior parte dos profissionais de saúde tem uma carga horária de trabalho extensa, não tem muitas vezes acesso a fazer uma capacitação em determinado local, e para atender essas necessidades, essas demandas, o Ministério da Saúde instituiu a plataforma de educação, a VASUS, né, que ela disponibiliza módulos educacionais mediados por tecnologia, e dentro do AvaSUS nós temos uma aba totalmente direcionada para a educação de profissionais de saúde em sífilis, né? Então, você pode entrar no AvaSUS, você pode assistir lives, você pode fazer o curso específico para determinada área da sífilis que você quer ter conhecimento e se capacitar. A plataforma VASUS ela está disponível em todo o território nacional e até mesmo fora do país. Qualquer profissional de saúde pode acessar, e o seu conhecimento ele vai sendo desenvolvido de maneira autoinstrucional. Você vai podendo construir a sua própria trilha de aprendizagem. Lembrando que sempre que eu estou cuidando uma paciente, eu estou cuidando também uma comunidade, né? Precisamos ter esse discernimento. E precisamos ter o discernimento da responsabilidade do profissional de saúde no enfrentamento à sífilis. É uma das peças fundamentais. Não basta você ter uma política pública eficiente se na ponta você não tem um profissional de saúde eficiente. Um profissional de saúde que veja seu paciente de uma maneira integral, como cidadão e como uma pessoa que necessita de atenção na sua vida sexual e na sua vida reprodutiva, nesse caso específico da gestante, e com esse pensamento sempre firme de erradicação da sífilis congênita. Foi um prazer estar com vocês e muito obrigada. Agora é o momento de fazermos um giro virtual pela região norte do Brasil. Começaremos pelo Pará, depois Rondônia, Roraima e Tocantins. Olá, Carmen Carolina, seja bem-vinda, a palavra está com você. Me sinto muito honrada em participar dessa pesquisa, já que ela tem uma temática importante para o cenário epidemiológico aqui do estado, em que tem altos casos de sífilis e com baixas taxas de detecção, que são abaixo da média nacional. E a gente tem também aqui um grande desafio, que é levar saúde à comunidade, já que a gente tem uma grande diversidade de comunidades. A gente apresenta aqui comunidades quilombolas, comunidade indígena, comunidade ribeirinha. Então, o comitê ele vem justamente para qualificar esse processo e verificar de que forma a gente pode estar levando saúde para essas comunidades. Aqui no estado, o percurso metodológico ele procedeu também de forma mais fácil, por conta que já sou profissional da instituição em que foi feita a pesquisa, assim como também fui apoiadora em outro processo que permitiu com que eu tivesse contatos tanto com a atenção primária como com a coordenação estadual de infecções sexualmente transmissíveis, que foram os meus primeiros contatos dentro da pesquisa. Então, a gente iniciou percebendo o cenário do Estado, tanto com os primeiros contatos foram realizados com a coordenação estadual de infecções sexualmente transmissíveis e também com a diretoria de políticas de atenção integral à saúde, e puderam me repassar como estaria o cenário de saúde em relação à sífilis aqui no estado, e a partir desse momento a gente pôde identificar como é que procedia a pesquisa na instituição.
Então, encontramos a SES, que é a Coordenação Estadual, é a Coordenação de Educação na Saúde, dentro da SESP, que fez toda a orientação de como seria esse processo da pesquisa na instituição. Nos repassou um documento e um fluxo que teria que ser revisto dentro da instituição para aprovação do projeto na SESP. E a partir desse momento que tivemos um parecer favorável da SES, é que entramos em contato com o representante do comitê, né? E demos início ao primeiro contato com o entrevistado, que seria um membro do comitê. Esse membro do comitê ficou super feliz em participar, foi super contributivo. Então, só para a gente fazer uma reflexão em relação ao que foi a pesquisa no Estado, a gente teve uma grande ansiedade, um anseio por parte dos profissionais no qual souberam da pesquisa por esse instrumento que para a gente é bem importante, que é o comitê. Para eles, houve essa também autoavaliação de como é trabalhado, como é feito esse processo de trabalho lá dentro do comitê, e também houve uma avaliação do que está sendo feito lá. Então, foi algo que trouxe tanto benefícios para a pesquisadora, que eu consegui também ter mais acesso a esse trabalho, que eu também não conhecia dentro da SESPA, e para eles essa questão de levar mais uma ferramenta, né, um instrumento de enfrentamento da sífilis em relação às práticas que são utilizadas no Estado. Por fim, eu queria agradecer a Tereza por ter feito esse convite para a participação da pesquisa e agradecer às colegas também que contribuem sempre dentro dos nossos grupos, para que a gente sempre tivesse ali acrescentando conhecimento a mais dentro da pesquisa. Obrigada. Passo a palavra para a Cleide. Eu vou falar sobre o percurso, né, o percurso da pesquisa, como é que foi aqui no Estado, né? Eu fui na vigilância, onde concentra os comitês, e a diretora-geral da Agência Estadual de Vigilância e Saúde assinou. Não tive muita dificuldade, quando eu cheguei lá, ela já prontamente já foi apresentada lá, né? E ela já gostou da pesquisa, e no mesmo dia, foi questão assim de menos de 30 minutos para ela assinar. Isso se deu, essa facilidade, porque eu já trabalhava tinha recentemente concluído o trabalho de apoiadora, né? Eu era apoiadora do Força Tarefa na área da atenção primária, e a minha outra colega era da vigilância em saúde, e a gente sempre estava lá, então ela já conhecia a gente, ela gostou leu bem rápido aqui o projeto da Tereza, e ela autorizou, e foi digitalmente, e logo em seguida eu já mandei para a Tereza, né? E logo depois a gente teve, após a aprovação do parecer, a gente teve um treinamento com a Tereza para poder saber passar, né, o questionário lá no Estado para um representante do comitê. Isso aconteceu, se deu lá na vigilância mesmo, onde está o comitê, e uma representante do comitê, e um dia eu tive lá presencialmente, conversei com ela, ela estava de saída, e ela falou, vamos marcar, e a gente conversa pelo WhatsApp. Então, a tratativa se deu pelo WhatsApp, e marcamos no dia seguinte, já foi bem rápido, e aí eu estive lá no outro dia, e ela respondeu prontamente todas as questões, né? Logo em seguida, eu pude colocar na plataforma, né? Esse questionário, ele foi testado antes por nós, né? Na plataforma Formulaís, e era semi-estruturado, e a gente teve essa facilidade para poder, depois do questionário aplicado, colocar na plataforma. Então, o que eu posso falar agora sobre a contribuição que eu verifiquei que aconteceu lá, né? Contribuição a respeito dessa pesquisa. Eu acho que foi importante para abordar novamente o assunto, entendeu? Que devido à pandemia, muitas coisas ficaram de lado, né? E o nosso trabalho desenvolvido também lá dentro da vigilância, da atenção primária, fazendo essa integração, ajudou, fez com que os processos de trabalho pudessem ser voltados para a transmissão vertical da sífilis, também ao doutorado da Tereza, porque trouxe essa visão, esse redirecionamento para essa temática tão importante, que é o Comitê de Transmissão Vertical da sífilis, que ajuda, né, a gente discutir e integrar também as duas
as duas pastas, que seja atenção primária e vigilância em saúde, né? Que é muito importante essa discussão, até para que possa ver os gargalos e ajudar nesse enfrentamento dessa doença, que é milenar, e ajudar também os profissionais que precisam de educação permanente constantemente, continuamente. Então, foi isso, tá? E eu passo a palavra para a Naide. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a participação na pesquisa. Eu acredito que é uma grande oportunidade da gente estar trazendo algumas peculiaridades do nosso estado, né, de estar mostrando para vocês. É uma oportunidade, assim, muito bacana, muito legal de estar conversando um pouquinho sobre o nosso estado, esse estado que é tão diferenciado dos outros, mesmo aqui sendo do norte, porque nós fazemos parte aqui do que a gente chama de tríplice fronteira, que é a Venezuela e a Guiana e o Brasil. Então, a gente tem aqui um fluxo migratório extremamente significativo, o que faz com que a gente tenha uma população extremamente flutuante e que a gente tenha aí um aumento da população do estado em mais de 660% na última década. Então, a gente, através dessa pesquisa, pôde fazer alguns levantamentos importantes. O estado de Roraima ele tem atualmente 15 municípios, sendo que esses municípios, a grande maioria deles fica entre 10 a 20 mil habitantes, e a nossa taxa atual, né, isso levando em consideração os dados de 2019 a 2020, de sífilis congênita, ela chega a 4,78, né, isso a cada 1.000 nascidos vivos. Isso pode parecer pouco, mas quando a gente observa que existem municípios que não chegam a ter 10 mil habitantes e que a gente vai fazer o estudo, o cenário epidemiológico desses municípios, a gente fica um pouco preocupado, né? E isso ainda é bastante influenciado com relação à nossa taxa de nascimento. Por quê? Porque a gente tem uma taxa de nascimento também bem diferenciada dos outros estados devido ao fluxo de venezuelanas, de mães venezuelanas, que vêm aqui para Boa Vista, para a capital, para ter o seu parto. Com relação à questão do percurso metodológico da coleta, da pesquisa, no qual nós fomos convidados, foi um percurso muito simples, assim, muito bem conduzido pela Tereza. Em momento algum a gente ficou assim, né, sem nenhuma orientação, ela sempre ali com muita cautela, muita atenção, sempre respondendo nossos e-mails, ela tirava todas as nossas dúvidas, nós tivemos treinamentos, nós tivemos lives, né, porque isso veio facilitar essa questão da pandemia. Agora não tem distância para nada, a gente pode falar ao vivo, né, a gente pode conversar através de vídeo, então ela sempre muito se prontificando em relação à questão da retirada dessas dúvidas. A gente teve a oportunidade, inclusive, de fazer o teste do questionário na plataforma Laís UFRN, antes de levar esse questionário para o entrevistado. O nosso entrevistado aqui foi uma pessoa que representa o comitê estadual de sífilis congênita aqui no estado, e essa pessoa gostou muito de participar da pesquisa, foi muito recíproca, inclusive tinha muitas perguntas na pesquisa que direcionaram algumas ações do comitê, porque, de certa forma, foi uma autoavaliação, porque como era um checklist, eram perguntas relacionadas, inclusive, a alguns indicadores, ele percebeu que aquela pergunta ali ele não fazia. Ele, poxa, então eu acho que eu vou colocar isso aqui em prática, que isso daqui é legal, eu consigo medir esse indicador através dessa pergunta. Então, ele foi muito recíproco, foi muito interessante a questão da aplicação do questionário, porque realmente fez com que o comitê, né, essa pessoa do comitê, ela se autoavaliasse através das perguntas. Inclusive, ele pediu uma cópia do questionário justamente para servir de norte para o planejamento de 2022. Quero dizer para vocês que
o Departamento de IST/AIDS aqui do Estado, ele é um parceiro, né, um parceirão, né? Eu digo assim que, em relação à questão a esse departamento, eu fui muito bem recebida, há um apoio grande também em relação ao comitê. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. E agora eu passo a palavra para a Caroline Bezerra. Em relação ao percurso metodológico, eu quero agradecer a confiança e o convite em colaborar com essa pesquisa da Tereza, de doutoramento. A gente iniciou a pesquisa com uma reunião em que a Tereza apresentou qual era o objetivo, quais eram os objetivos dessa pesquisa. A gente tinha que iniciar com o colhimento da assinatura do termo de anuência institucional, que eu procurei a Superintendência de Vigilância em Saúde, onde a área de IST está alocada, ela fica dentro da Diretoria de Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, dentro da Superintendência de Vigilância em Saúde, a estrutura organizacional da Secretaria. No caso, eu procurei a diretora de Vigilância de Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis para a assinatura do termo. Ela gostou muito da ideia, gostou muito de participar da pesquisa, da intenção de participar da pesquisa, mas, infelizmente, por trâmites internos, em que a gente precisaria submeter alguma documentação em relação ao NEP, né, da Escola Técnica do SUS aqui, que é um trâmite do Estado, essa assinatura demorou um pouco. A Tereza precisou fazer algumas adaptações, conseguir a folha de rosto do CONEPS para submeter e fazer a solicitação do termo de anuência. Então, a Superintendência de Vigilância, que é superior da diretora que eu procurei, foi quem assinou o termo algum tempo depois. Depois dessa assinatura, a gente aguardou a aprovação do Comitê de Ética da pesquisa. Depois da aprovação do comitê, a Tereza fez com a gente um treinamento, onde ela apresentou todos os formulários, o termo de consentimento livre e esclarecido que a pessoa que ia responder à pesquisa tinha que assinar. Conseguimos agendar, como algumas das meninas, eu também fui apoiadora do projeto Força Tarefa, da parte da vigilância, então a gente já tinha uma certa abertura dentro da secretaria. Não foi difícil o acesso a essas pessoas, a gente conseguiu agendar a coleta dessas informações do questionário com antecedência, enviei para a pessoa responsável pelas respostas um PDF antecipado para que ela conseguisse sentar com a equipe, porque ela já sinalizou que responderia o questionário sozinha, por questão de questões internas, ela teria que responder sozinha. Então, enviei com antecedência para que ela conseguisse sentar com a equipe, colher algumas informações que, porventura, ela não tivesse ali à mão. E quando a gente agendou a entrevista, foi feito muito, muito rapidamente, ela foi muito solícita, ela gostou bastante de participar da pesquisa, a pesquisa chamou novamente a atenção para o tema. A constituição do comitê é de suma importância, porque permite mapear os problemas e tentar intervir em relação às soluções, de forma orientativa aos municípios, às equipes, à rede de atenção em si. E eu acho bacana ter sido feito em todos os estados, porque cada estado tem uma realidade, como as colegas do norte estavam falando, nós somos da mesma região, mas cada estado tem sua especificidade. O Brasil é muito grande, culturalmente tem muita diferença, então a pesquisa chamou a atenção novamente para o tema do Comitê de Transmissão Vertical da Sífilis. Obrigada, Tereza, obrigada a todos os colegas. Eu encerro por aqui. Bruno, a palavra está com você. Muito obrigado pelas informações. É isso. Agradecemos aos participantes e no próximo episódio vamos até a região sudeste para falar sobre a pesquisa sobre CITV como objeto de indução para a política pública. Até lá!